Então, nós vamos estar hoje falando sobre o dom de línguas. Ah, Pedi para o Marcos Sanches, né, ajudar a gente aí um pouco, mas ele se recusou. Então, vamos lá. Já de antemão, pedir perdão para os irmãos pentecostais, mas vamos olhar aqui algumas coisas. Algumas coisas que a gente vai, eu vou adiantar aqui, dar um spoiler, se acaso eu pular ou falar um pouco diferente. Nós vamos entender aqui que Paulo, ele fala, a maioria dos estudantes, MacArthur, o próprio Calvino, a conclusão de que Paulo usa o dom de línguas no singular, o dom de línguas, de língua no singular, por exemplo, aqui, vocês estão vendo a tela aqui na escritura, né, 14, o dom de língua no celular, ele indica aqui, ó, chega à conclusão que é um dom falso. Não é o dom espiritual de língua, é um dom falso. Mas quando ele usa no plural, ele fala aqui de novo em língua, né? Quando ele fala no plural, ele está falando do dom verdadeiro. Deixa eu ver, porém, aqui. Ó, ao que fala em outras línguas. Você vai sempre prestar atenção aqui que línguas, quando está no plural, Paulo sempre usa línguas no plural, sempre no contexto positivo, né? Se uma pessoa for falar línguas, o dom verdadeiro só pode falar na igreja se tiver alguém para interpretar, para que a igreja possa receber salvação. E toda vez que vai falar o dom de línguas, de língua, né? Fala o dom de língua. No singular, ele fala de uma forma negativa. Principalmente esse o argumento principal de que o dom de língua no singular é um dom falso. E já também entendendo que já naquela época mesmo, dos coríntios já havia um dom de língua falso, e a ideia é que o dom de língua falso, vocês entendem que eu estou falando do dom de língua falso, né? A pessoa, ela finge que está falando em línguas, né? E começa a balbuciar algumas palavras. Esse é o dom de língua falso, né? A pessoa querendo parecer. Eu já escutei pessoas pentecostais que assumiram, né, para mim que se sentiam menores na igreja porque não falavam em línguas e acabaram escutando as pessoas falando e começaram a repetir algumas coisas, e é esse tipo de língua, né, que ele está falando, e já existia na época de Paulo, na época que Paulo escreveu lá nos Coríntios, era uma língua falsa. Entendendo isso, agora a gente vai voltar para a nossa apostila aqui. Falando hoje no capítulo 14, nós vamos estudar sobre o dom de línguas e começando, primeiramente, o nosso primeiro assunto é a importância do dom de línguas. Depois de apresentar o amor, no capítulo 13, nós falamos sobre o amor, né, como o caminho mais excelente. O amor, no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós estamos falando como um dom, né? O dom que precisa ser praticado. Qualquer dom, se fosse perguntar para Paulo, pode ter mais de um dom? Pode, porque se tiver só o dom de profecia e não tiver amor, que Paulo colocou também como um dom, então não vale nada. Então é o dom que gere, que governa, né? Que faz com que todos os outros dons sejam úteis, né, para a edificação do corpo de Cristo.
Então, depois dele apresentar o amor, né, como o caminho mais excelente, superior a todos os ministérios e dons, Paulo confronta direta e fortemente os coríntios em relação ao seu pecado contra o amor, no mau entendimento e no mau uso do dom de línguas. Ele falou do amor, agora ele vai exortar os coríntios com o mau uso do dom de línguas. Então, na primeira parte, Paulo vai dar 3 razões pelas quais o dom de língua é inferior à profecia. Nós vimos que Paulo recomendou a buscar os dons mais importantes. E ele colocou o amor como o dom mais importante. Você quer buscar um dom importante? Busca, procura. Tem o amor. Se não tiver os outros, tudo bem. O amor é algo importante que tem que estar na vida de todo crente. Isso que ele tem que praticar. Isso que é o dom supremo, né? Agora, então, ele vai colocar também as razões do dom de língua. Vocês estão exaltados? Eu falo em língua. Mas, Paulo, olha, que adianta? Você acha que falar em língua é importante? Falar em língua é ser exaltado? Ou a igreja mesmo exalta quem está falando em línguas? O mais importante é entre línguas. Se você quer ser exaltado, quer buscar entre línguas e a profecia é mais importante. Por quê? A primeira razão, porque pelas quais o dom de língua é inferior à profecia. A profecia edifica toda a congregação. 1 Coríntios 14, 1 a 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Uhum. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Bem, obrigado, Daniel de Ouro. Muito bem, então vamos aqui, olha. Seguir o amor. Desamor. Você prestou atenção que Paulo falou que deve procurar. Parece que chegou um momento na igreja de Corinto que eles estavam preocupados, estavam impressionados com o dom de língua e buscando aquilo. Às vezes, alguns dons ou até talentos, né, pode sufocar outros, onde as pessoas querem mais aquele tipo de dom. Eu imagino que hoje muitos querem cantar na igreja, né? Querem cantar na igreja e participação especial, querem ter alguma participação no evento, está fazendo evento, tudo, e às vezes a igreja esquece o que é mais importante, que Paulo está falando. Eu queria que todos profetizassem, falassem língua, mas principalmente que profetizassem. Acho que se refere a todas as outras atividades na igreja, que tem dons, todos são bem-vindos, todos são para edificar, mas às vezes algumas igrejas, como foi na época de Coríntios, se concentraram num dom, mas às vezes para aparecer, né? Para se exaltar. Então, a Paulo até falou por isso, né, quando fala aqui, eu acho que se aplica até o resto dos outros ministérios dentro da igreja, dons que ele falou. Eu creio que quem profetiza, ou profetizar é mais importante que falar em línguas, né? E a gente vai ver por quê, né?
Então, principalmente porque eles estavam exercendo o dom, seja qualquer ele que seja, eles estavam exercendo sem amor, né? Então, a falta de amor, com certeza, era o maior problema que eles tinham, para o qual todos os outros problemas foram relacionados de uma ou outra forma. A única forte afeição que muitos deles tinham era por eles próprios, né? Paulo aqui ordena que eles sigam o amor, seguir o amor, né? Procurar com zelo os dons espirituais. O fato de que o amor é mais importante não significa que os outros dons devem ser desconsiderados. Ele fala aqui, olha, mas principalmente que profetizei. Eu acho que esse é um princípio que serve para toda a era da igreja, né? Todos os dons que nós não esquecemos. Inclusive, a gente tem na estratégia de mobilização total, a gente tem vários princípios, fala, nunca pare de praticar os passos que produzem crescimento. O que é que produz crescimento, né? Evangelismo e discipulado. E tudo tem a ver com o estudo da palavra de Deus. Nós vamos ver mais adiante um pouquinho que profetizar tem a ver com anunciar a palavra de Deus. Profetizar é uma forma plural, né? Profetizar indicando que não deve ser praticada individualmente, né? Só um profetizando, porque a ideia de profetizar, de pregar, anunciar a palavra de Deus é um objetivo, é um propósito, deve ser um objetivo, um propósito de toda a igreja. Mas que toda a igreja deve praticar esse dom na sua formação e edificação. Foi um dom mais significativo porque foi capaz de realizar o que as línguas não podiam, né? A língua não pode convencer as pessoas, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Claro que é o Espírito Santo que faz. Mas o Espírito Santo usa a palavra de Deus, né? Como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas na frente a gente vai ver que quando a pessoa fala em línguas e a pessoa não entende, ela não tem como conhecer a verdade. Por isso, é esse ponto principal que Paulo quer falar. E aqui, ressaltando, Paulo falou também sobre a pregação, né? E assim, a fé vem pela pregação, né? Mesmo que seja pelo dom de língua, digamos que eu já escutei a história da pessoa, chegou numa tribo, não sabia, e Deus deu a capacidade para ele falar e as pessoas entenderem. Aí sim, né? Porque a pessoa vai entender a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Espero que esteja acompanhando aí bem. Quem fala em outra língua, fala a homens. Olha só. Quem fala em outra língua, né? Vamos aqui, digamos que aquela pessoa que está ali falando um dom falso, imitando, porque a ideia também é muito difícil a gente jogar, né? Chegar, mas que esse cara... Bom, hoje em dia é mais fácil, né? Porque a pessoa fala uma língua, fica falando duas palavras, três, quando muito, repetindo. É mais fácil identificar um falso dom de língua, né? Mas quando a pessoa começa a comunicar num idioma que não entendemos, ainda assim, né? Mesmo sendo a língua verdadeira, se a pessoa não entende, ela não está falando para homem, ela está falando para si mesma. Talvez ela mesmo, às vezes nem ela mesma entende, né? O tipo de língua que os coríntios praticavam não tinha nenhum valor edificante para toda a igreja. Não podia dar nenhuma instrução ou exortação. Ele disse, não fala a homem, senão, no caso aí, não fala a homem, senão fala a Deus. Quando a pessoa fala em dom de línguas, né, usa o dom de línguas, ou no caso a língua lá, verdadeira ou falsa, ele está se comunicando com Deus, né? Alguns estudiosos entendem que a melhor tradução é que fala a um Deus. Por quê? Porque tem a ver com a reprodução do culto pagão, onde havia uma forma que as pessoas adoravam falando em línguas, né? Repetindo palavras que eles não entendiam. Eu comparo isso muito com uma igreja, não quero falar o nome dessa igreja, não vou falar, mas vocês vão ver,
que essa igreja, né, vê que por causa da religião da macumba, né, ela adaptou muito, a igreja tem sessão de descarrego, fala muito, e tem muitos costumes também, que uma pessoa que vem na macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, tudo, não vai se sentir, eu já escutei de algumas pessoas que a pessoa desses cultos pagãos, né, não se sente estranho. Quando se converte, o ambiente é muito parecido. Então, imagino que alguns vinham na igreja de Corinto, algumas pessoas se converteram, começaram a praticar os rituais que estavam acostumados, inclusive o dom de língua, da forma que era praticado na religião antiga deles, e continuou lá, né? E acabou sendo uma regra em vez de exceção. O grego não tem um artigo definido, e tais construções geralmente são traduzidas como um artigo indefinido, como eu acho que tem um a mais aqui, em Atos 13, 23, deixa eu ver o que ele diz aqui, Atos 13, 23, porque passando, 17, 23, desculpa, porque passando observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar, um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, esse Deus desconhecido. Então, a ideia é que quando eles falam em línguas, falam ao Deus desconhecido, a um Deus, né? Essa que é a ideia de alguns. Visto que ninguém tem ou entende, o Espírito fala mistério. O corintiano carnal estava muito mais interessado no sofisticado do que no simples, no misterioso e não na edificação. Eles não se importavam que as pessoas entendessem. Sua preocupação era com a emoção, a autossatisfação de falar mistério no espírito. Eles estavam preocupados, e às vezes a coisa é simples. Simples, conheceria a verdade eu vou me perguntar, mas uma verdade simples. Mas tão simples assim não quero, né? Então não valorizo. Encontrei até um que é um grande teólogo, né, que saiu do Brasil, foi estudar nos Estados Unidos. Ele mesmo costuma dizer, né, preciso, não me lembro a frase que eu escutei muito dele, né? É preciso complicar para poder explicar. É preciso complicar para poder explicar. Às vezes é coisa que é simples para explicar, vê mesmo que ele complica para depois dar uma explicação, para chegar uma explicação simples. Mas eu parto do princípio, eu tenho entendido que a ideia, né, até mesmo a ideia científica, quando você quer que uma pessoa entenda, a pessoa simplifica, né, divide o assunto na parte menor que existe, na parte mais simples para ir explicando. Depois pega outra parte simples e vai explicando. Outra parte simples vai explicando. E no fim, como é um assunto complexo, junta todas aquelas partes simples, aí a pessoa vai entender a parte complexa, né? Então, até hoje em dia, né, as pessoas também têm essa paixão pelo que é complicado. É tão simples, né? Os mistérios, Paulo tem em mente aqui, são do tipo associado com as religiões de mistérios pagãs, das quais muitos dos cristãos de Corinto tinham vindo. Mas quem profetiza fala a homens. Os dons espirituais são destinados para realizar algo que vale a pena de forma espiritual e prática. E são sempre para a edificação dos outros, crente ou descrente. O que fala em outra, vamos lá, o que fala em outra língua, né? Já estamos no singular. Aparentemente, Paulo está jogando uma indireta, né? Que é quem fala em língua falsa, né? Ou quem finge que fala em língua, a si mesmo se edifica. Aqui, todos os estudiosos entendem que Paulo está falando de uma forma sarcástica, né? E a pessoa que fala em línguas está preocupada em exaltar a si mesmo e não a igreja. Então, a ideia aqui
que não é que a pessoa está se edificando ela mesma, que a pessoa está ficando uma melhor pessoa, né? Não é isso, é uma forma sarcástica de dizer que ela está preocupada com ela mesma, ela não está se edificando, ela está se destruindo espiritualmente, porque está se exaltando, está fazendo aquilo para se exaltar, para aparecer, para ser elogiado pelas pessoas, né? Não está preocupado nem um pouco com a edificação. Como é que o que eu estou falando está sendo produtivo espiritualmente para a vida daquela pessoa que está me escutando, né? Tá, eu queria que todos falassem, aí assim, quando ele quer que fale, não quer que fique falando dom falso, né? Eu queria que outros falassem outras línguas, né? Aí nós vamos aqui no plural. Ele volta a declarar que não está dando preferência à profecia sem deixar qualquer espaço para o dom de língua. O dom de língua é verdadeiro? Não. Tem que entender que era um dom que Deus deu, era para ser usado, né? Então, não é que não deve ser usado o dom de línguas, né? Mas a gente entende que a palavra língua é a palavra glossa. A palavra glossa significa um idioma, né? Então, a pessoa falar em outro idioma, esse é o dom de línguas, né? Eu falo dois idiomas, né? Falo português, falo espanhol. Muito difícil o inglês, entendo um pouquinho de grego, né? Porque eu estudei grego no seminário e estudo a Bíblia também no grego, né? Tem o dom de línguas? Não, né? O dom de línguas era a pessoa sem ter estudado, ela tem a capacidade sobrenatural de falar no outro idioma. Ele fala no idioma que ele não estudou e a outra pessoa compreende. Exemplo disso, Atos, capítulo 2, quando os apóstolos falaram em línguas e cada um entendeu frases, orações completas no seu próprio idioma. E lá vai dizer, né, médios, ponto da asa, vai dar um monte de pessoas que estavam ali e eles entendiam na sua própria língua materna. Deus jamais concedeu à igreja dom algum sem que tivesse algum propósito para o mesmo. As línguas eram de alguma utilidade naquele tempo. Nós vimos no capítulo 12, 13 até 12 e 13, que língua se apresenta como um dom de sinal, né, que ela perdeu a sua validade, que caducou, né, melhor dizendo. Não sei qual é a palavra melhor, né, que a língua passou, como diz as escrituras, a palavra que ela usou, né, passará, passou, né. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpreta. Bem aquela questão, se é para edificar os outros, se você vai falar em língua, ninguém entende, não serve para a igreja. A profecia, ou, preste atenção, a proclamação da palavra de Deus tem mais proveito para a edificação da igreja. Mas se alguém fala em línguas, né, e esta é traduzida para toda a igreja, passa a ser de edificação para a igreja. Nós mesmos temos visto conferencistas que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Argentina, mesmo fui tradutor, né? Apesar de não termos o dom de língua ser vigente, mas ainda se aplica. Se alguém fala numa língua diferente que nós não entendemos, você imagina estar lá na igreja, o cara pregando, que bonita essa língua, né? Aí alguns acham muito bonito falar italiano, falar francês, fica lá escutando, mas não entende nada. A ideia aqui não serve para edificação, né? Então, por si, só fala em línguas na igreja, muito importante, só falar em línguas na igreja, se tiver alguém para interpretar. Aqui a gente já começa a entender que Paulo começa a fazer uma diferença do verdadeiro dom de línguas e do falso dom de línguas. Para que os cristãos que entendam, que conhecem a palavra de Deus, ele vai ver se aquela pessoa realmente tem o dom de línguas ou não tem.
se ele o dom dele é verdadeiro ou é falso, né? Quando ele fala em língua numa reunião pública da igreja e ninguém interpreta. A Bíblia, Paulo colocou aqui uma regra, se não tiver quem interprete, né, não fala, salvo se a interpretar. A gente vai explicar um pouco mais para frente aqui alguns argumentos que as pessoas dão, né? Por exemplo, mas é quando o dom vem, né, quando se manifesta, eu não consigo ficar calado. Aí tem uma explicação também para isso. Línguas, o dom de línguas não é compreensível. Versículo 6 ao 12. Alguém pode ler? Se alguém não lê, eu vou ler aqui, então. Estão me escutando aí, né? Tem alguém aí? Agora, porém, irmãos, se eu for convosco falando em outras línguas, Paulo fala agora aqui que falando em línguas verdadeiras, né? Em que vos aproveitarei se vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que um instrumento inanimado, como flauta ou citara, quando emite sons, se não der bem distinto, como reconhecerá o que se toca a flauta ou a citara. Pois também, se a trombeta der sons certos, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com língua não disseres palavras compreensíveis, vê que de forma negativa, né, com língua, né, não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estarei como se falasses ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, algum deles, contudo, sem sentido. Eu não me lembro, deixa eu ver aqui até onde é para ler. 12, até o 12. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O que esse texto nos mostra? O que podemos aprender mais? O dom de língua é incompreensível. A segunda grande verdade de Paulo sobre que línguas é inferior à profecia é que, em si mesmo, eles não são compreensíveis. Em si mesmo, o dom só em si, né? Para reforçar seu ponto de vista, ele usa a si mesmo como ilustração. Se eu fosse ter convosco falando em outras línguas, né, ele se apresenta como um exemplo, visto que sua própria situação ilustrava o que ele tinha a dizer, praticamente, dizer particularmente. Os coríntios estavam conscientes do rico fruto que a doutrina paulina produzia. Então, eles estavam muito conscientes, interessados do dom dele, do conhecimento dele. Agora, esse conhecimento que ele tinha, essa doutrina que ele tinha, se ele apresentasse numa língua que ele não pudesse entender, não aproveitaria para ele. Por isso que ele falou desse jeito, né? É assim que instrumentos inanimados, tá? Instrumento que não tem vida, né? Até instrumento que não tem vida. Ele, então, introduz similitudes, primeiro dos instrumentos musicais e, em seguida, da natureza geral das coisas, pois todo som tem seu próprio caráter peculiar, apropriado para fazer distinção. Até as próprias coisas sem vida, ele diz, nos ensina uma lição. Até um instrumento musical a gente aprende, ele nos dá uma instrução, né? Aí ele vai explicar, por exemplo, a flauta, a citara, pois também se a trombeta. Devemos gastar um pouco de tempo na discussão das harmonias musicais, porquanto Paulo está tocando só de leve naquilo que de todos tinham consciência, e todos ali tinham consciência, ou seja, o som da trombeta que ele se refere no versículo 8,
A trombeta se destinava a excitar o sangue de tal maneira que agitava não só os homens, mas também os próprios cavalos. Ou seja, antes da batalha, eles queriam ali animar, as pessoas tinham um propósito. Quando tocava ali, a trombeta, o cara vai enchendo, vou matar todo mundo, o cavalo também. Esta é a razão porque, como relatam registros históricos, os espartanos usavam a flauta quando se reuniam na batalha, a fim de que, no primeiro assalto, o exército não se precipitasse sobre o inimigo com fúria excessivamente violenta. O que eles aprenderam? Aí ficava muito excitado, o cara chegava e tudo ia matando, ia destruindo, ia quebrando tudo as coisas, o pessoal violento e eu queimando. Aí os espartanos, muito vivos, né, que não, a gente quer matar as pessoas, quer aproveitar algumas coisas, quer aproveitar os animais, quer aproveitar os utensílios. A gente quer tirar um lucro dessa guerra para até ajudar, para manter a guerra, para patrocinar a guerra. Agora, com a trombeta, eles perceberam que os caras ficam muito violentos e destruiu tudo e não tinha muita coisa para aproveitar. Então, essa é a ideia também que o próprio instrumento, a trombeta, a flauta, mudaram para a flauta, que era algo para não causar tanta violência, animar as pessoas, mas não ser tão violento. Porque estareis como se falasse ao ar. Paulo está usando o exemplo de objetos inanimados para dizer que os coríntios usavam as palavras sem sentido. Vossa voz não alcançará nem a Deus, nem os homens, mas se perderão no ar. Muito que é o dom de língua antes e agora. Que o dom de língua ele tinha morrido, né? Não era usado na igreja. Nasceu com o movimento pentecostal em 1900 e pouco, agora pouco, né? Ressuscitaram e ressuscitaram com o mesmo propósito, parece lá, de Corinto. As pessoas falam muita coisa e não se entende nada, né? E muitas vezes falam tudo junto de uma vez, né? A gente vai ver também aqui sobre alguma regra. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Agora, ele se expressa em termos gerais, pois evoca os sons naturais de todo o reino animal, pois o latido dos cães é diferente do relincho dos cavalos, o rugido dos leões, o zurro dos asnos. Cada espécie de pássaro tem seu próprio cântico. Portanto, toda a ordem da natureza, como designada por Deus, emite um som comunicável. Interessante que ele tem um propósito aquele som. Vamos dizer que até aqui em Barcarena é muito comum, ouvir em outros lugares também, quando a gente passa aí na lagoa, à noitinha, a gente escuta, a gente até, alguns das crianças até respondem, sabe, falando, oi, 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 oi. Só que ele tufa aquilo, a gente não sabe, pensa que é só, parece um crente, né, que falando falso dom de língua, repetindo só uma palavra, oi, oi. Só que aquele som, mesmo som do sapo, a sapa entende, ele está emitindo aquele som para seduzir a sapa, né, para popular com a sapa, né? Então, até nisso tem um propósito entre os animais. E, bom, isso é apenas, né, esse som para comunicação, para reprodução do sapo, né? Há outros sons, e é isso que Paulo está falando. Todo som que é emitido pela natureza tem um significado. Ignorar a significação da voz seria estrangeiro para aquele que fala. Estrangeiro, literalmente bárbaro. Os bárbaros eram desprezados pelos gregos. Eram considerados grosseiros e ignorantes. Paulo está dizendo, quando você fala em línguas para ser exaltado pela igreja, espiritualmente você será um bárbaro para eles. Ou seja, você, em vez de se exaltar, da forma espiritual você está se humilhando. Porque você parece um bárbaro, Paulo no caso ele fala, para a nossa tradução estrangeira, bárbaro era muito ofensivo. Eu, bárbaro? Eu, esse tipo de pessoa que não
presta. Não sei se você entende, né? Que se exaltando. Espiritualmente é isso que acontece quando você fala para a pessoa, e Paulo agora usa essa alegoria, e de certa forma um sarcasmo, né? Dizendo que você fala para se exaltar, acaba se diminuindo você mesmo, porque quando a pessoa entende a palavra de Paulo, que compara ele com um bárbaro, ele supostamente deve ter ficado muito irritado ou ofendido, né? Me comparaste com um bárbaro? Quando você fala em línguas, você é um bárbaro para essas pessoas. Ela não entende você, né? Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ele concluiu dizendo que o dom de línguas não foi dado para umas poucas pessoas. O dom de línguas não foi dado para que algumas poucas pessoas apareçam, sem nada contribuir para o benefício da igreja. Somente quando a igreja obtém de vós algum benefício é que serei realmente destacados, né? Vocês vão ser exaltados quando a igreja receber algum... Não exaltado pelos homens, exaltado no reino de Deus, né? Por Deus. E merecedores de louvor da parte de Deus. Se querem louvor, edifica a igreja. Agora, o efeito do dom de línguas. São mais emocionais do que racionais, né? Do que inteligentes. São mais emoção do que inteligentes. 14, 13 a 19. 13 até o 19. Diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei em espírito, mas cantarei também com a mente. Acho que até o 15, né? Não, até o 19. E se tu bendizes apenas em espírito, como dirás um indulto, amém, depois da tua ação de graça? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas outro não é edificado. Dou graças a Deus pelo fato que dou graças a Deus porque falo em outras línguas, né? Mais do que vós outros, né? Essa língua já é a verdadeira, Paulo não fala a língua fora. Olha só agora, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras do meu entendimento para instruir a outros e falar 10.000 palavras em outra língua. Aí falar em outra língua. Melhor que falar 10.000 palavras numa língua, num dom de língua falso, né? Muito bem, nessa sessão, Paulo continua falando sobre o dom de língua falso. Nos versos 3 e 4, fala negativamente do dom de língua usando a palavra glossa, né? No singular. No verso 5, fala do dom de língua de forma positiva e usa a palavra no plural. Aquilo que eu expliquei no começo, né? O dom de línguas no plural é o dom verdadeiro, o dom de línguas no singular, o idioma no singular, Paulo se refere ao dom falso, né? Quem fala em línguas, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Paulo aqui antecipa uma pergunta que facilmente poderia ser feita por ele. Se alguém for capaz de falar um idioma estrangeiro, seu dom será sem valor? E por que seria mantido em segredo, se ele pode ser trazido à luz para a glória de Deus? Ele apresenta o remédio. Então, ele diz que se peça também a Deus o dom de interpretação. Se ele não tiver, que se abstenha de falar. Se eu orar em línguas, o abuso do dom de línguas na igreja de Corinto não era somente no anúncio da palavra. No capítulo 14, vemos também que eles abusaram destes dons nas suas orações. Assim como na pregação, o dom de línguas não edifica, não só exalta a pessoa que está falando, ou só exalta as pessoas que está falando,
Na oração pública, não poderiam dizer amém por não saber o que está sendo dito na oração. Na minha mente fica infrutífera. Então, o dom de línguas não foi concedido meramente com o propósito de produzir algum ruído. Não é só para a pessoa escutar um ruído ou achar aquele ruído bonito, mas certamente com o propósito de comunicar algo. Seria estranho se um romano começasse a pronunciar palavras gregas, se ele mesmo não entendesse o que estava pronunciando, ou seja, está comunicando algo que não sabe o que é. Aí ele fala aqui, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Se o espírito põe palavras na minha boca, eu vou pronunciá-las somente se entendo ou se tem alguém para traduzir. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indulto? Amém. O povo não tomará parte na oração, a menos que todos estejam unidos em mente no mesmo desejo. A mesma observação se aplica à bênção ou a ações de graças. Né? Qualquer coisa, vamos agradecer algo, tem que falar algo que o pessoal entenda. Né? Agora fica difícil, porque às vezes até, mesmo falando, claro, em português, eu me lembro de uma pregação que eu fui num culto de todos os evangélicos lá do Chile, inclusive os pentecostais, e tinha um pregador lá falando, e tinha muita gente lá. E ele estava falando, irmão, nós precisamos nos unir para pregar o evangelho. O pessoal, amém. Aí Satanás, o inferno está tendo vitória sobre o povo de Curicó. Aí o pessoal, amém. Eu digo, esse pessoal não presta nem atenção no que o cara está falando, só diz amém automático, né? Então, para que o cara falar em português ou falar em espanhol e nem estão prestando atenção mesmo? Falar em línguas para eles é a mesma coisa. Diz amém, a gente não presta atenção nem quando eles falam no idioma que a gente entende. Então, em algumas igrejas, o problema é mais sério que o dom de língua. Né? As pessoas mesmo que não prestam atenção na pregação e na hora de dizer amém, dizem por dizer. Né? Qual foi que eu parei aqui? Prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento a falar 10.000 em outra língua. Né? O apóstolo, se desejasse, poderia ter falado em línguas e feito uma deslumbrante demonstração da sua própria pessoa, mas voluntariamente se conteve e calmamente fez da edificação o seu único alvo, e assim desmascara, palavra forte, mas verdadeira, desmascara a cínica ambição daqueles que são de mais ávidos para atrair a atenção sobre si, a atenção dos outros, né? Através dos meros sons confusos. Né? Paulo sabia que o dom de línguas cessaria em poucos anos. Ele não estava dando instruções para regulamentar línguas na igreja de hoje. Era regulamentação para línguas daquela época. Nós sabemos que o dom de línguas cessou, né? Mas ainda assim, preste bem atenção, se tivesse, eu acho que a regulamentação que Paulo deu serve para desmascarar aqueles que se apresentam com o dom de línguas hoje. Por quê? Porque eles não obedecem às instruções das Escrituras para praticar o dom de língua. Vou ler mais esse aqui, pedir a participação, que eu acho que talvez você já soubesse esse texto, já concordasse, ou você pode discordar de algumas coisas, ou falar de alguma coisa que te impressionou do que a gente está falando aqui nesse texto. O propósito e a forma para usar o dom de línguas, 14:20 a 28. Vou ler aqui. 14:20 a 28. Começando aqui no 20, né? Vamos subir um pouquinho aqui.
Diz, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falei a este povo por homem de outra língua, por lábio de outros povos. E nem assim ouviram, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem, para os crentes. Pois, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, ainda que sejam verdadeiras, que agora estão no plural, né? No caso de entrarem indultos ou incrédulos, não dirão, porventura, estás louco? Porém, se todos profetizarem, não ao mesmo tempo, né? Não fala em um, e entrarem algum incrédulo ou indulto, e ele por todos convencido e por todos julgado, torna-se manifesto o segredo do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, dando testemunho que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, no caso de falar outra língua, se não seja mais de um ou dois, quando muito, não deve falar mais que 3 na igreja. Nós vemos que não acontece hoje. E isto sucessivamente, um de cada vez, né? E haja quem interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Muito bem, o negócio está apertando aqui, né? Para o dom de línguas. Hoje, né? Para quem crê no dom de línguas para hoje. Nesta passagem, Paulo primeiro analisa o objetivo principal do dom de línguas. Logo em seguida, ele dá algumas diretrizes para o seu uso. O objetivo do dom de línguas é um sinal. Primeiramente, o objetivo do dom de línguas é um sinal. Não sejais meninos, sede homens amadurecidos. Ao começar a falar do propósito do dom de línguas, Paulo apela para a maturidade. Maturidade. Porque foi principalmente a maturidade, a imaturidade, a carnalidade que causaram problemas teológicos, de conduta, imoralidade e falsos dons. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Paulo envergonha os coríntios falando do propósito do dom de línguas. Ele começa com uma passagem de Isaías 28:12, né, que diz que falareis a este povo com línguas, né, com outro idioma, né? As línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. As línguas, no caso aqui, é claramente idiomas. Cerca de 15 anos antes de Isaías falar, o texto, né, desse aqui, Isaías 28, 11-12, cerca de 15 anos antes de falar das línguas estranhas, o reino do norte foi levado cativo pelos assírios. O profeta advertiu que o mesmo iria acontecer com o reino do sul, Judá. Jeremias fez a mesma advertência, né? Agora, para vocês entenderem, preste atenção. Os crentes falam, olha, aqui não tem jeito, vai vir Babilônia, vai tomar tudo e vai castigar você e vai levar como escravo. Os crentes, né, acreditaram, pregou, Deus falou, vamos embora que não tem jeito. Agora, os incrédulos, né, que não acreditaram na pregação, não escutaram a pregação, ficaram e, além disso, abusaram, né, maltrataram o profeta, castigaram o profeta, né, querer mudasse a mensagem. Mas aí a mensagem ficou, mas eles não creram na profecia, eles não creram na pregação. Aí quando chegou a língua, já não tinha mais tempo, né, quando eles ouviram, e isso que Paulo agora usa como ilustração,
Jeremias 5,15. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ao caso de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignorais e não entendeis o que ela fala. A ideia aqui é que eles não creram na pregação de Jeremias, pelo contrário, se voltaram contra ele, não fugiram, nem se arrependeram. Quando eles ouviram os babilônios falando, já era tarde. Estavam cercados. Paulo está dizendo que os crentes não necessitam de um sinal, não necessitam da língua. No caso aqui, o dom de línguas, que na realidade era um sinal para os judeus incrédulos que Deus estava tirando a proclamação da palavra deles e passando para os gentios. Né? Disse o Senhor a Osés: põe o nome meu povo, não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. É uma parte da profecia aqui que foi cumprida. A profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A profecia é para os crentes, ou a pregação da palavra de Deus. Porque o crente vai crer na palavra de Deus. Ou se ele é incrédulo, Deus vai trabalhar no coração dele para ele crer. Né? Entrar um indulto ou incrédulo, não dirão porventura que estás loucos. A função limitada do verdadeiro dom de língua pode ser visto no seu tempo de validade na história. Se ele for mal utilizado na reunião dos crentes e no evangelismo, em vez de bênção, pode ser um obstáculo. A palavra indulto é melhor traduzida em seu significado mais comum, que é inculto ou ignorante. Né? Um incrédulo, gentil ou judeu, iria para longe de tal serviço, ou de um culto, ou de uma reunião, que tivesse todo mundo falando, pensando que era apenas mais um ritual selvagem sem sentido, muito parecido com o paganismo. Se todos profetizarem, né, todos se profetizarem, é ele por todos convencido e por todos julgado. Com a pregação da palavra de Deus, a pessoa passa a ver a si mesmo como ele é e vendo esta realidade, sente o peso do seu pecado e se arrepende. Prostando-se com face em terra, a adorará. O mais poderoso testemunho da igreja não será seu êxtase, mas a proclamação clara, poderosa da palavra de Deus. Né? Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando o dom de língua foi mal utilizado, havia frustração e confusão. Né? Isso já ficou claro. Então, vê que alguns procedimentos dom de línguas, né, de ordem, né? Mas eu vou abrir, o que é que vocês têm de comentário até aqui? Você já tinha escutado essa questão do plural e o singular, o dom de língua no singular. Paulo está se referindo ao dom falso de língua e o plural, o dom verdadeiro de língua. Qual é a sua opinião da forma que os crentes hoje, digamos que a gente chega à conclusão que o dom de línguas é para hoje. Como Igreja dos Irmãos, nós seguimos a linha das igrejas que crê que o dom de línguas não é para hoje, ele já perdeu sua validade. Mas, digamos que outros creem, a gente respeita. Como você vê a forma que eles praticam, exercitam o dom de língua nas suas congregações, de acordo com o texto, o texto de 1 Coríntios que nós lemos hoje? Qual é a sua opinião? Eu vou dar a minha opinião.
O que eu já escutei em culto de algumas igrejas, né, como eu faço frete na Kombi, né, para a igreja também, então já andei em várias igrejas aí, e o que a gente percebe é exatamente esse singular. Falar em língua deles é singular, de acordo com o estudo que a gente vê aqui, né? Agora, do outro lado, eu fico pensando uma coisa, né? Que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o que fala lá? Que o homem natural não entende a palavra de Deus, porque ela é definida espiritualmente. Então, para mim, eles são carnais. Não são espirituais, senão eles entendiam. Porque desde as primeiras vezes que eu ouvi falar de língua, dom de língua, aqui na igreja, né, eu entendi o que Paulo está querendo dizer, querendo, né, ensinar. Primeiro porque ele diz que tem que ter o intérprete, porque senão não adianta falar aquele monte de baboseira e no final ninguém aprendeu nada, não edificou ninguém. Só edificar ele mesmo, então não tem valor nenhum. Eu aprendi isso desde cedo, né? Graças a Deus, quanto a isso aí, a minha mente está bem aberta para entender isso aí. O que fazer, pois, irmãos, quando reunir, né? Um tem salmo, a ideia aqui poderia ser uma leitura ou um cântico para apresentar na congregação, né? Outro tem doutrina, possivelmente dar algum ensinamento, alguma pregação, algum testemunho, talvez, né? Outro traz revelação. Não estava se referindo a uma profecia sobre a vida de um irmão, né? Mas uma doutrina revelada por Deus. No caso dos apóstolos, por exemplo, o que para nós é doutrina hoje, para eles, na época, era revelação, porque eles não têm revelado, né? O que foi revelado já, nós já temos, né? Aquele que tem outra língua, aí coloca no singular, né? E ainda outra interpretação. Paulo está falando daqueles que falam o idioma, verdadeiro ou falso, né? De qualquer forma, há necessidade de interpretação. O problema era que tudo isso era feito ao mesmo tempo. Ninguém ouvia, todos falavam ao mesmo tempo, exceto talvez os visitantes, né, que pensavam que eles estavam loucos, né? Normas para controlar o dom de língua. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Isso não é para nós, já falamos que o dom de línguas já caducou. Mas, mesmo naquela época, deveria seguir a orientação que Paulo dá neste versículo. Mas não havendo quem interprete, fique calado. Aqui está uma clara proibição para o dom de línguas, caso não haja uma pessoa para interpretar. Se a pessoa fala em línguas, é a mesma quem interpreta, não há necessidade de falar em línguas. Tipo, eu vou chegar num lugar, eu vou pregar. Aí eu digo, não, eu vou pregar em espanhol aqui, né? Mas, tem que interpretar. Não, não tem que interpretar, eu mesmo interpreto. Se tu mesmo interpreta, por que tu não fala no idioma que o pessoal vai entender, né? Aí realmente é para se mostrar. A pessoa fala e interpreta, né? O procedimento para a profecia, né? 14, 29 a 40. É um texto mais grande. Eu não vou enjoar vocês lendo, mas eu vou só aqui para a gente avançar, até que o nosso tempo está acabando. Aí você lê, mas aí se tiver alguma dúvida, vocês entram aí para perguntar, né? Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, né? Está falando de pregadores, né? E outros julguem, né? Julgar é prestar atenção, ver se está certinho. Aqui estamos falando de pregadores. Na reunião pode haver 2 ou 3 pregadores.
nada mais que isso. Os outros devem sentar e aprender ou julgar, né? Porém, vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se primeiro. No momento em que uma pessoa estiver expondo a palavra de Deus, outro tiver um ensinamento, esse deve ficar calado e esperar seu momento de interpretar. Acontece muitas vezes que a gente falava no Chile, que às vezes a gente está dando estudo, aí a pessoa chega, ela não concorda com o que está falando e ela quer dar um ensinamento dela, mas aí, tipo, não é ela. Às vezes eu já escutei alguém falando, aí, essa aula é minha, né? Eu que estou dando a aula. Quando for a tua aula, tu ensina aí o que tu quer. É meio grosseiro. Não sei se é exatamente isso aqui, mas a ideia é, se a pessoa tiver, vamos tentar aprender todos juntos. Alguém está ensinando, vamos estar ali concordando, aprendendo do que está sendo exposto. Se a pessoa está ensinando algo que é herético, aí a forma de corrigir, a forma de tomar uma providência para não aceitar falsos ensinamentos, falsa doutrina da igreja, é por meio do pastor, tem outros meios. Eu acho que fica muito feio quando a gente começa a discutir, né? Você presta atenção, faça, o que eu recomendo assim, faça pergunta para ter certeza que a pessoa está ensinando. Por exemplo, a pessoa ensinou uma aberração, parece que eu não concordo com isso, nem está de acordo com o que a Escritura diz, né? Então, a pessoa faz pergunta para quê? Para ter certeza. Não para, na hora, desmoralizar a pessoa que está dando ensinamento. Com isso, vai com o pastor, ou vai com o corpo ministerial, olha, está acontecendo isso. Porque lembrando sempre que o propósito dos ensinamentos públicos é a edificação. Se nós começamos a querer combater a falsa doutrina, que aparentemente possa aparecer, a gente vai estar escandalizando, prejudicando, talvez até dividindo a igreja, fazendo aquilo que talvez a pessoa esteja querendo evitar, né? Que a falsa doutrina vai dividir a igreja, tudo, mas espere o seu momento e deixe a pessoa ensinar. Se ela está ensinando ali, é porque ela foi orientada, ela chegou ali, ela foi convidada, ninguém vai chegar. Bom, em algumas igrejas tem isso, a pessoa chega, dá uma palavra aí, né? Não tem muito critério para que as pessoas passem à frente para dar ensinamento. Esse é outro caso, né? Porque todos poderem profetizar, um após o outro. É importante que na igreja todos estejam aptos para ensinar. Mas na reunião deve-se ensinar um de cada vez, né? Para todos aprenderem e serem consolados. O propósito do ensinamento não é para a exaltação da pessoa, mostrar o quanto sabemos ou humilhar aqueles que sabem menos. O propósito é que a igreja aprenda e seja animada a praticar as verdades da palavra de Deus. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Este é para aqueles que dizem que, quando o Espírito de Deus se manifesta, eles não conseguem ficar calados. Paulo está dizendo aqui, se isso acontece, é porque não é o Espírito de Deus que está se manifestando. Vixe, parece pesado, mas é basicamente isso que Paulo está falando para os coríntios. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Aqui está a chave para todo o capítulo. A nossa adoração a Deus deve refletir um caráter e natureza de Deus. Ele é o Deus de paz e harmonia, não de conflito e confusão. Conserve-se as mulheres caladas na igreja. O versículo 34 é uma clara proibição para que as mulheres preguem nas reuniões públicas. A gente entende que é isso, porque o contexto que nós estamos falando é da profecia, que a pessoa vai praticar a profecia e o dom de línguas, né? Profetizar talvez até pelo meio de dom de línguas. Nós observamos que hoje as igrejas que praticam, elas não seguem
praticamente nenhuma dessas regras. As mulheres estão lá falando em língua junto com os homens. A ideia das mulheres caladas na igreja tem a ver com a submissão dela à autoridade masculina na igreja e no lar cristão. Já abordamos as razões teológicas no capítulo 1. As mulheres, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. A implicação é que algumas mulheres estavam fora de ordem, fazendo perguntas que tumultuavam a reunião e o ensino. Que eu falei também que a ideia não é essa, que mesmo que nós não concordemos com alguma coisa que está sendo pregada, é muito comum nós, no meio, começar a se torcer ali no banco, né? Não concordar, mas já começar a levantar e questionar a pessoa, não para saber, para ter certeza do que a pessoa está ensinando, mas para discordar, para mostrar que eu tenho razão. O que eu estava explicando, parece que tinha algumas mulheres que estavam fazendo isso. Quando a igreja se reúne como um grupo para adorar a Deus, seus padrões são claros. O papel da liderança é reservado para os homens. Paulo também implica que os maridos cristãos devem ensinar bem as suas esposas na palavra, que às vezes o que acontece, não ensina bem, o marido até sabe, mas não ensina para a esposa, e ela vai perturbar o pregador lá dando estudo, quando está dando estudo, às vezes até no culto público mesmo, não concordo com isso. Muitas mulheres são tentadas aí, além dos seus papéis bíblicos, por causa da frustração com os maridos que elas têm, maridos cristãos, incluindo muitas vezes seus próprios maridos, que não são responsáveis para cumprir as atribuições de liderança que Deus lhe deu no lar. Tenho acompanhado na igreja e vejo as mulheres frustradas, que elas, algumas que entendem um pouco da palavra de Deus, vejo seu marido crente, mas como elas se revoltam e sentem-se frustradas, e ela acaba causando um pouco de problema na igreja, por causa do próprio marido, muitas vezes, que não assume o seu papel de liderança no lar cristão, né? E elas muitas vezes declaram isso, né? Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio exclusivamente para vós outros? A ideia aqui é que a palavra de Deus tem que se adequar a vocês, e vocês são, ou vocês são igreja especial que não segue os ensinos da palavra de Deus. Tipo, a igreja dos irmãos, a nossa igreja, somos igrejas congregacionais, onde cada igreja tem autonomia. As igrejas eram um pouco assim, em Corinto tinha uma autonomia diferente, né? Então, agora vocês criaram uma palavra, vocês têm uma interpretação da palavra de Deus só para vocês. A palavra de Deus surgiu no meio de vocês que criaram a palavra de Deus, né? Não, a palavra de Deus veio antes, você tem que se enquadrar à palavra de Deus. O Paulo está dizendo, eu estou mostrando aqui as instruções bíblicas para que vocês possam seguir. Estou dando revelações, o que hoje estudamos como doutrina, Paulo está dando como revelação para eles. Se alguém se considera profeta ou espiritual, se existe vida espiritual naquela igreja, se existem líderes espirituais maduros, eles deveriam reconhecer que as instruções de Paulo sobre os dons são ensinamentos bíblicos. Se alguém ignorar, será ignorado. Qualquer que ignorar a palavra deve ser desconsiderado, né? A marca de um falso profeta. Agora vamos passar aqui para um lado mais fácil. Ou falsificador de dom de línguas, ou uma pessoa que abusa da verdadeira vocação ou dom, estava rejeitando o que Paulo ensinou. Porque essas pessoas rejeitam o ensino do apóstolo, eles foram rejeitados como servos legítimos de Deus. Eu fiquei pensando, tive a tentação veio na minha mente, passou muitas pregações que eu ouço, a pessoa pregando, às vezes até uma boa mensagem, até uma mensagem bíblica, a pessoa no meio da mensagem,
se atentamos, ou aquele pregador, ele não conhece as Escrituras, não conhece o capítulo 14 de 1 Coríntios, ou ele de propósito é um falsificador, né? Um falso profeta, um falsificador do dom de línguas. Né? Resumo a exortação, né? Procurar com zelo o dom de profetizar. Profecia é tão importante porque a edificação é importante. A profecia é a forma de fazer conhecida a palavra de Deus. Não proibais de falar em línguas, lembrando que é para aquela época, né? Embora o dom de línguas fosse inferior ao de profecia, na época que estava vigente, o verdadeiro dom de línguas deveria ser praticado dentro das instruções bíblicas e não deveriam ser proibidos. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tanto a pregação como a prática do dom de língua, na época em que as línguas ainda estavam em vigor, devia ser. De acordo com os versículos 27 e 28, a forma que o dom de língua era praticado, ou é praticado hoje em dia, na sua opinião, são verdadeiros ou falsos? Né? Qual deve ser a atitude de um professor bíblico quando seu ensino é contrariado? Qual é o propósito da profecia no versículo 31? O que é que a ideia, principalmente dessa última pergunta? A ideia também, aqui da primeira pergunta para a reflexão, não é essa ainda do propósito de Corinto, né? Causar divisão, tudo. Nós sabemos que tem igreja. Nós sabemos que tem irmãos em Cristo que pertencem às igrejas pentecostais e que foram ensinados dessa forma. E temos também que reconhecer que a história da pessoa, às vezes, ser determinada prática de determinados grupos, são mais atrativos para algum tipo de pessoa, né? Isso não significa que elas não sejam salvas. Deus vai trabalhar na vida delas, né? Então, nós temos cuidado para quando formos sentar, olhar, poder mostrar nossas opiniões, mas sempre com a sensibilidade de não estar entrando no mesmo erro dos coríntios, né? Querer impor, mesmo que nós tenhamos, claro, a nossa opinião sempre é verdadeira, né? Eu nunca vou crer que eu estou pregando algo errado ou que a minha opinião é errada. Mas ao expor a nossa opinião, principalmente com respeito a isso, alguns irmãos pentecostais ter a sensibilidade para poder se aproximar deles com amor. Eu tenho um irmão muito amado, muito querido, que ele era pentecostal, e ele ficava muito ofendido quando as pessoas o tratavam desse assunto. Inclusive, ele frequentava uma igreja não pentecostal, começou a frequentar, e eu conheci ele nessa igreja, que eu fui pregar nessa igreja, que era a igreja da rádio lá em Curicó. O dono da rádio, fundou uma igreja e chamava as pessoas, ele ia para a igreja lá, na Missão Viva. E ele sempre combateu a questão dos falsos dons, principalmente do dom de línguas e da profecia. Então, ele me chamou para dar uma palestra. Inclusive, foi no sítio da casa desse irmão que eu amo muito, que é pentecostal, né? Eu fui fazer na casa do homem, né? E esse homem se ofendeu muito, né? E ele se ofendia muito. Agora, nós vamos entender que uma história toda de vida, como foi no caso do irmão Walter, que é meu amigo, que eu amo muito, lá do Chile, não ia mudar numa conferência. Uma conferência não ia mudar. Então, eu dei a conferência e tudo, mas a gente desenvolveu uma amizade. Aí, ele gostava... Tivemos uma amizade boa, um feeling, né? Um sentimento bom. A gente ficou, pastor, vamos começar a estudar junto. Aí começamos a estudar a Bíblia junto. Então, a gente começamos a estudar, então sempre falando, olha, qual é a sua opinião? Vamos ver o que, é que a Bíblia diz. Mas sempre respeitando a opinião. Olha, a sua opinião é essa. Mas você acha que a Bíblia está dizendo isso? Olhe você mesmo, tire a tua própria conclusão. Algumas pessoas, mesmo vendo que a Bíblia diz o contrário, vão seguir com a mesma
opinião. Ele não, ele, pelo contrário, ele escutou, leu, viu, e disse, pastor, eu estava cego, eu me ensinava, e o jeito que as pessoas falavam me deixava mais cego ainda, que eu ficava era com raiva das pessoas e não, eu queria era ganhar discussão com ele. Mas ele falou, ele falou assim, eu não vou sair do meio pentecostal. Por quê? Porque eu sei como é, eu sempre fui pentecostal, mas eu quero ensinar para os meus irmãos pentecostal, porque muitos estão como eu, muitos estão lá querendo servir a Deus, e o senhor não vai poder entrar lá, e talvez o senhor não entenda eles como eu entendo. E ele começou a se achar que Deus chamou ele para ter um ministério entre os pentecostais. Esse é o irmão Walter, que estudou muito. A gente até começou um grupinho lá na casa dele, né? No sítio dele onde começou uma família lá, um trabalho lá em Sarmento. Quando eu vim embora do Chile, o trabalho lá me inchou, né? Mas ele continua tentando mostrar o que ele aprendeu, né? Dando o testemunho dele, que ele era pentecostal, o que ele cria, mas depois como ele aprendeu da palavra de Deus. Ele tem muito mais argumento, tem muito mais, como é que eu posso dizer, tem muito mais propriedade, né, para poder falar, e com amor aos seus irmãos, aos nossos irmãos pentecostais. Essa segunda pergunta tem a ver, muitas vezes, já aconteceu comigo, que a ideia é a edificação do corpo de Cristo. Tem uma vez que eu peguei um aluno dentro de uma escola dominical que ele não concordou numa coisa comigo, eu estava até paciente, mas ele falou uma coisa, ele abriu a Bíblia lá, começou a discordar de mim. Aí, quando eu estava até, não, é sua opinião. Quando eu falei a sua opinião a respeito, ele falou assim, não é a minha opinião, não, é o que a Bíblia diz. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Aí o sangue subiu, ele saiu sem querer. Sim, o que o senhor fala é o que a Bíblia diz. Eu estou falando o que o diabo diz, por acaso? Aí a coisa desandou, no lugar de edificar, inclusive os outros, né? Que estão ali para ser edificados, acabam não sendo edificados, ficam só ali, alguns talvez até torcendo para ver quem é que ganha. Ganha o pastor, ganha o irmão, né? Às vezes a maioria torce para o pastor, fica ali mais uma questão de torcida para ver quem vai ganhar a discussão. A ideia é evitar isso, né? Tentar. Bom, agora eu tenho crescido nisso, já achei aqui na igreja mesmo, uma pessoa que estava discordando, disse, não, eu respeito a sua opinião. Se o senhor acha que a sua opinião serve, está servindo para edificação, muito bem. Depois a gente pode entrar mais em assunto, vamos trabalhar, porque o que a gente vê aqui é o que a Bíblia diz. No caso aqui, a pessoa, ela tem a opinião dela, né? Às vezes ela não lê muito a Bíblia. Aí, no caso, eu falei, não, eu sei, eu respeito sua opinião, sei que o senhor tem sua opinião, é muito válida a sua opinião, mas no caso aqui, o grupo, a igreja, esse grupo que está aqui, nós estamos explanando e tentando ver o que a Bíblia diz. Né? Se eu acho que está errado, está contrário ao que a Bíblia diz, tudo bem, mas com respeito à sua opinião, a gente pode conversar, mas vamos deixar um pouquinho mais para depois. Nesse momento, nós vamos estudar o que as Escrituras estão dizendo. Sempre tentando ter ter certo tato, né? Tem algumas pessoas que ensinam. No Chile eu aprendi a crítica sanduíche. Você começa quando vai fazer uma crítica, começa com elogio, uma pessoa não concorda. Olha, muito bem, é bom a gente ter pensamento diferente. Aí você fala, aí põe a crítica. Né? Mas e não deixe de sempre dar a sua crítica, eu gosto, adoro a pessoa que dá crítica. Muito obrigado por estar participando, por estar aportando aqui para que os estudos sejam mais edificantes. Né? Então, você começa com um elogio, termina com um elogio. O outro é simpatizar com a dor da pessoa. São metodologias para chegar, para alcançar com a pessoa. Quando a pessoa ela tem algum questionamento, aí, tipo, vamos ver, falar sobre a salvação de crianças.
ensinando biblicamente, olha, a Bíblia não fala de salvação de criança, não fala que vai ter criança nem no céu, nem no inferno. Não é que eu vou querer entrar nesse assunto aqui, só um assunto uma vez que eu tive experiência. Aí tinha uma moça lá que perdeu 3 filhos, ela tinha aborto espontâneo, perdeu 3 filhos. Você está dizendo que meus filhos estão tudo no inferno? Tudo não, eu entendo. Aí a questão de simpatizar com a dor, quando você vai responder uma pergunta que a pessoa está questionando e é fruto de um incômodo, você tem que simpatizar com o incômodo da pessoa, você tem que demonstrar essa simpatia pelo incômodo da pessoa. Não, vem cá, realmente eu entendo o que você está passando, eu entendo a situação que deve ser muito duro, sofrido. Poxa, imagina, 3 crianças, é ruim, mas vamos lembrar que Deus é justo, Deus não vai... tudo que Ele faz é bom para a pessoa que faleceu, é bom para os que ficaram vivos. Algo a gente tem que ter, que Deus é bom, né? Então, se é natural das pessoas ela rejeitar quando ela encontra uma questão ofensiva, tipo um ataque ou algo que você vai responder, você está querendo questionar ela lhe questiona por causa de uma experiência dela, e você vai questionando também. Aquela pessoa vai ficar fechada para você. Para que aquela pessoa possa lhe escutar, você precisa simpatizar com a dor. Eu acho que isso é que falta um pouco nos Coríntios, em toda a situação, quando a gente vai tratar essas coisas. Lembre-se disso, praticar isso com amor, a crítica sanduíche, simpatia com a dor da pessoa ao responder questionamentos duros, principalmente quando você estiver ensinando a palavra de Deus, ou tiver que fazer alguma correção, né? Precisa fazer aquela correção, quiser exortar uma pessoa, simpatize com a dor da pessoa, é muito mais fácil ela aceitar. Tem um versículo também que diz que a palavra áspera, né, excita o furor, mas a palavra branda, a palavra mansa, doce, não sei em português, a palavra áspera, ela suscita a ira, né? A palavra doce, ela tira o furor, mas a palavra áspera, ela suscita a ira.